O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Continuaram habitando algum lugar em que as condições ambientais ainda eram favoráveis para eles lá, entendeu? Então, por exemplo, quando o pessoal pega um que eles chamam, entre aspas, de fóssil vivo, tipo o selacanto, por exemplo. O selacanto, que é um peixe que hoje só vive lá na África do Sul e num pedacinho da Malásia... Que é aquele que saiu andando e virou... Que é um peixe... Que era a forma transicional dos livros de biologia do passado, né, O selacanto, ele possui, sim, características intermediárias, assim como a maior parte dos seres vivos... Não, a maior parte de todos os seres vivos... O selacanto... Tá igual. Você já olhou os fósseis do selacanto pra saber se ele tá igual? Ele não tá igual. E não é pouca... Não é pouca diferença. Qual é a diferença? Só que o que acontece... Não é 200 milhões de anos, ô Pirula. 200 milhões. Não é. Eu brinco nas minhas palestras. Ele era amarelo e esverdeado, virou verde e amarelado. Basicamente Marcos, o negócio é o seguinte. Você teve modificações ambientais que não foram favoráveis para este ballplan dele e na maior parte dos lugares. O bicho era a forma transicional entre os répteis e os anfíbios. Mas Marcos, ele continua na forma transicional dele. Você tem... Eu vou fazer um paralelo com... Era a forma transicional entre répteis e anfíbios. Estava nos répteis e anfíbios não. Você tá falando... Entre peixes e anfíbios. Já, depois de 5 horas a gente fica trocando até os bichos. Mas não, Marcos. E estava no livro de biologia, como a forma... Não, mas o que eu tô falando não é mais mas ele tem características idênticas. Eles têm características intermediárias, é óbvio que eles têm. Por exemplo. Mas eles não precisam se adaptar se o ambiente continua o mesmo. Os tubarões, por exemplo, eles se colocaram em linhas gerais. 200 milhões de anos. 200 milhões de anos, Pirula. O selacanto. Não eram vocês que diziam que isso é uma forma de transição? Não é. Ó, o negócio é o seguinte. O selacanto é um grande problema, né? O selacanto, ele não é um problema, Marcos. Não é um problema. O selacanto, ele é assim, não tem nada no selacanto que faça questionar a evolução, absolutamente se nada. Adaptou aos dados, como o modelo do Big Bang tem feito. Mas não, Marcos, não. O Samambaia-Açu tá vivo até hoje. Ele estava nos livros de biologia como uma forma transicional. Mas ele não é uma forma intermediária, ele é uma linhagem extinta. É diferente, que descobriu os que não foi extinta. Mas era uma linhagem à parte, não é o ancestral de nada. E ele continua. Esse é que é o ponto. Ele tá vivendo num ambiente que mudou pouco durante esses milhões de anos. Paciência. Cara, isso não faz sentido. Sobreviver. Não faz sentido. Você sabe a diferença do selacanto pra uma sardinha? Pô, meu irmão, 200 milhões de anos, tu vai me dizer que ele tá ali e continua numa forma transicional? Não é uma forma transicional, meu Deus. É uma forma perfeitamente adaptada pro ambiente que ele vive. Aí eu concordo. Perfeitamente adaptado ao ambiente que ele vive. O problema é que o ambiente que ele vive... Agora, por que é transicional que você tá falando? Ele tem características intermediárias. Por exemplo? Características intermediárias. Por exemplo, ele possui nadadeiras com ossos internos, nadadeiras pares, ou seja, a nadadeira peitoral e a nadadeira pélvica, as 4 nadadeiras com ossos internos, e estes ossos internos possuem homologia com os ossos dos membros dos tetrápodes, que são os vertebrados terrestres. A homologia é a ciência da parecência, né? O Pirula. Não é só parecência, Marcos. Claro porque você tem... Poxa vida. A homologia você consegue ver isso na genética. Homologia é um argumento neutro. Calma aí, na genética... Homologia é um argumento neutro. Ele favorece a evolução e o designer... O mesmo designer comum. Com a diferença que uma hipótese faz sentido que seja científica, outra não. Não, na sua opinião, né, Pirula? Na sua opinião, é claro. Mas aí você tá pulando assunto. Homologia... Você tá pulando assunto. E como é que você tem homologia aqui com fila diferente? Eu cansei dessa história de rocha aí. Quero saber do Monte Santa Helena, cara. Toda hora que chega em vulcão, vocês caem fora, cara. Vamos então pra Santa Helena. Põe o Santa Helena, depois vocês conversam aí o Filipão senta aqui, cara. O selacanto foi mais um atropelamento dos Santa Helena, estão procurando até agora a placa. Foi, claro que foi. Tava no livro, tava no livro, Pirula. Você tá jogando pra plateia. Não tem um puto de um biólogo preocupado com isso. Meu Pirula, não aqui, eu não tô jogando pra plateia aqui. Aqui eu tô conversando com vocês. Você joga. Santa Helena. Posso só colocar uma coisinha rapidinha? Sim. Eu acho, sim, estatisticamente falando, impossível 200 milhões de anos não ter havido mudança no meio ambiente.
O problema é, a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe a distribuição original das linhagens de selacanto que existiam. Nesses ambientes em que eles foram extintos, o ambiente mudou e por algum motivo, em alguns lugares, eles conseguiram sobreviver. Curiosamente, fundo de oceano, que não mudou tanto assim no mundo inteiro. Então, quer dizer, você conseguia ter ali espaço. Nós estamos tratando de fundo dos oceanos, porque a profundidade em que eles são encontrados não é fundo de oceanos. Hoje... E onde que eles estavam encontrados quando teve aquela mudança? E outra, sabe, a gente precisaria fazer agora um estudo de coisas que aí, óbvio, né, eu não vou conseguir tirar agora da cartola, entendeu? Tirar do bolso. Um estudo sobre o histórico geológico dos lugares em que são encontrados os selacantos, o estudo biogeográfico sobre qual é a proximidade entre as duas espécies atuais de selacanto que existem e da onde que veio supostamente o ancestral. Tem o negócio do congelamento da Antártica, que ainda não tinha congelado. Depois se publica esse artigo aí, viu, Pirula? Esse artigo provavelmente já existe. Esse é que é o ponto. É impossível. Tem uma cacetada de gente que trabalha com selacanto. O selacanto foi um vexame, né, Pirula? Não é um vexame. Se você for parar pra pensar com relação ao selacanto, então todas as formas de vida seriam. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não tem um puto de um biólogo preocupado com isso. Não tem. Não, o dinossauro também tinha sido extinto há 60 milhões de anos. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.